Olá, turma, tudo bem? Sou a professora Aline Santiago, né? Estamos na nossa matéria de farmácia clínica e hospitalar e hoje a gente vai entender a reação adversa dos medicamentos, porque é muito comum ter reação adversa a medicamento no hospital, não devido à falta de compromisso da equipe multidisciplinar, não é isso. Mas sim porque o paciente está lá, está acometido de uma doença e ele também toma medicação de casa, é raros pacientes que não tomam, e também na emergência ou na internação hospitalar, o paciente acaba fazendo uso de várias medicações para o seu tratamento. Então, é comum reação adversa a medicamento, porém, o que queremos é diminuí-la e zerar os erros de reação adversa aos medicamentos. Por isso que essa matéria é importante para vocês, porque está abrindo esse âmbito de trabalho para os técnicos onde não tinham, certo? E aí eu grifei aí de amarelinho o R de reação, A de adverso, o M de medicamento, que lendo fica RAM. Vocês vão ver essa sigla e aonde vocês verem essa sigla em indicações medicamentosas, em bulas ou em algum artigo científico, RAM significa reações adversas a medicamento. Certo? Então vamos lá para a nossa aula. Reação adversa a medicamento. Vamos ver como foi que surgiu, qual é o conceito, a introdução. Constitui um problema importante para o profissional da saúde. São causas importantes de hospitalizações, aumento de tempo de hospitalização, a permanência, causa óbito, é uma influência negativa à confiança do médico, de uma certa forma, porque o paciente, ele não está lá vendo os fatores externos, intrínsecos, os fatores intrínsecos que eu falo de sexo, de se é masculino, feminino, de idade. Quando acontece uma reação medicamentosa, ele logo culpa o médico e toda a equipe multidisciplinar. Aumento de custos, claro, e atraso nos tratamentos, pode assemelhar-se às enfermidades. O conceito de RAM, segundo a Organização Mundial de Saúde, é qualquer reação indesejada ou prejudicial, não intencional que ocorra após a administração de um medicamento em doses terapêuticas, usadas no homem para profilaxia, que é o que? Profilaxia, que é evitar, prevenir, né, para o diagnóstico e para o tratamento da doença. Doses elevadas também é um conceito de RAM, doses elevadas de medicação, tanto acidentalmente quanto intencionada. E aí os termos utilizados: reação adversa, efeito adversa, pode-se usar no hospital também um linguajar técnico chamado doença iatrogênica, segundo Laporte e Capella. Os efeitos adversos, que é a injúria sofrida do organismo. A dose do medicamento, o que pode ocorrer? A dose do medicamento está incorreta, para mais ou para menos, uma dose omitida, né? Uma dose que deixou de ser usada, a via de administração não especificada, vamos supor, o medicamento é endovenoso, não é intramuscular e acaba colocando ao contrário da dose de administração. O horário de administração influencia, complicações administrativas, complicações médicas de enfermagem, do farmacêutico. Então, isso também ajuda no evento adverso. A classificação e mecanismo de produção das RAMs, segundo Laporte e Capella, em 89. Ele fala lá que é difícil a classificação, porque é difícil você prever a reação adversa. Tem medicamentos que a gente sabe que tem interação medicamentosa, mas o organismo pode desencadear uma reação adversa sem estudos. O conhecimento do mecanismo,
O domínio da farmacocinética e farmacodinâmica vocês têm que estar apto. O conhecimento da bioquímica, anatomia, fisiologia e da patologia também. Gente, vocês técnicos vão ter mais acesso aos pacientes do que nós, tanto os técnicos de enfermagem quanto os de farmácia, certo? Quando vocês forem visitar o hospital, ele tem a parte clínica do farmacêutico e conversar. Vocês também vão lá conversar. E acaba, de uma certa forma, o paciente tendo mais contato com vocês. E aí vocês têm que entender dessa área, porque se houver alguma complicação, você está lá justamente para avisar o farmacêutico ou o responsável da sua equipe. Temos os efeitos tóxicos, né, que é a superdosagem relativa. Eita, que esses slides o professor esqueceu de dar espaço. Nesse caso, o medicamento é administrado em doses terapêuticas, tem as alterações funcionais, tem a questão da superdosagem absoluta, que é o que? A patologia renal. Os medicamentos aminoglicosídeos, né, que vai dar uma toxicidade, ototoxicidade no organismo. Que medicamentos são esses? Eles são antibactericidas, antimicrobianos, são bactericidas. Um exemplo de um medicamento que pode agravar a função renal, né, porque a gente está falando de patologia renal. A getamicina. O injetável getamicina, ela, se der uma reação adversa, ela vai diretamente danificar a função renal. Esses tipos de antibióticos são aqueles também para tratar a Escherichia coli. A gente também atua diretamente na patologia renal. Se caso houver uma reação adversa, vai atuar mesmo significantemente na função renal. Os digitálicos, que a gente chama de intoxicação digitálica. Medicamentos digitálicos são aqueles medicamentos para arritmia, para o coração, para pressão também. Tá? São nem tanto para pressão, os digitálicos eles são para doenças do coração. Também tem a patologia hepática, gente que toma muito paracetamol pode ter uma reação adversa e atingir o sistema hepático. Quem bebe muito álcool e o etanol. Eu tinha uma tia que ela, desde mocinha, tinha sérios problemas de enxaqueca, né? A questão de enxaqueca na nossa família está sendo estudada porque está passando de geração, então está se tornando crônico. E aí ela tomava muito medicamento, ela chegava mesmo assim a tomar 3, 4 comprimidos para não dar crise. E aí, com o passar do tempo, que ela ficou mais adulta, nem falo mais velha porque ela não tinha nem 50 anos, houve câncer hepático. E foi uma toxicidade dos medicamentos que ela tomava, porque ela não bebia, não fumava, ela tinha uma vida, não era sedentária. E o médico concluiu que a bactéria pode ter sido, sim, de tanto paracetamol que ela tomava. Naquele tempo não existia esses medicamentos que é draga, esses medicamentos revestidos, como a neosaldina, que é revestida pelaquela coloração pretinha que protege o estômago. Não, então ela tomava muito paracetamol. Então ele atinge diretamente a função hepática. E aí ela teve câncer e faleceu. Foi um câncer hepático, uma bactéria que surgiu no fígado dela e não houve como ter transplante porque ela não suportaria devido às plaquetas dela estarem muito baixas. E aí a gente tem os efeitos colaterais, né? A inerentação da farmacologia do medicamento, a inerente ação farmacológica do medicamento, os efeitos colaterais, indesejável em um determinado momento do tratamento, tem um prolongamento da ação farmacológica principal, o que ele pode agir, falando tecnicamente? Broncoespasmos, produzido por bloqueadores do beta, a hipnose, né, provocada pelos ansiolíticos, como efeito colateral, arritmias provocada pelos glicosídeos, tem uma sedação provocada por alguns hipertensivos, antihistamínicos, né, tem um aumento de frequência cardíaca provocada por alguns antiasmáticos, antimuscaríneos, anticolérgicos, os simpaticomiméticos, né, que vocês viram tudo na farmacologia, convulsões que podem
ser causada pelo uso da penicilina, anti-GABA, cafeína também, ó. Muita cafeína da convulsão. A hipopotensemia produzida pelos diuréticos, né? Ó, hidroclorotiazida, corticoides. As mulheres que tomam furosemida, tô me sentindo inchada, vou tomar furosemida, porque eu tenho que perder 2 kg, e a furosemida você tem que repor cerca de 10 litros de água por dia. Tem a hiperpotensemia pela espirulactoma. Tem infecção fúngica, viu, gente, com o uso de corticoides. Pessoas que usam muito corticoide, vocês podem ter uma reação fúngica repetidamente. Eu trabalhei numa farmácia e aí o dono da farmácia, ele disse que já tinha visitado tantos médicos para acabar com esse fungos, e ele arrancava a unha da mão e o fungos continuava. E conversando com ele, ele não podia sentir uma dor na unha, que ele estava lá no corticoide. E essa reação adversa do medicamento pode deixar o fungos. Então, também as meninas, né, que tiver com infecção fúngica, a pessoa for relatar a você pode conversar com ela e ver se ele está usando muito corticoide. Você vê aí quais são os medicamentos que são corticoide, né, que eles derrubam um pouquinho a imunidade, e o fúngico atua. Depressão respiratória provocada pelo álcool, pela morfina, os barbitúricos. Pode ter um aborto induzido pelo misoprostol, que a gente já sabe qual é o medicamento de referência, e uma irritação gástrica produzida pelo AS. Certo? Então, esses são os efeitos colaterais principais. Os efeitos secundários, né? Que a gente viu, os efeitos colaterais. E os secundários não são devido à ação farmacológica do medicamento. O efeito secundário é uma consequência do efeito buscado. Um exemplo, o enfraquecimento dos ossos e dentes provocado pelo uso da tetraciclina. Não é que seja uma reação adversa, mas a pessoa usa tanta tetraciclina que acaba acontecendo isso. O aparecimento de uma infecção fúngica provocada pelo desequilíbrio da flora por conta do uso do antimicrobiano. Não é o antimicrobiano que causa essa infecção fúngica, a pessoa utiliza tanto antimicrobiano que sua flora fica desequilibrada, causando essa infecção fúngica. A gente também tem as hemorragias pelo uso de antimicrobianos, tem as reações rebote provocada pelos antihipertensivos, álcool, bezetacil, o efeito curar e produzidos pelos aminoglicosídeos, como foi citados, e a tosse seca provocada pelo captopril, viu, gente, que é muito comum. Temos também os efeitos teratogênicos, ABCDX. Aí, dos teratogênicos, nós temos a categoria teratismo e teratologia. O teratismo é monstruosidade, monstro. Teratologia é o estudo de formações de monstruosidades orgânicas. Aí a gente tem a classificação da teratogenicidade, segundo FDA, que os efeitos estudos bem controlados, não demonstra risco. O efeito B é que não foi demonstrado risco em animal, né? O efeito de reação adversa B. Não há observação ou estudo bem controlado em mulheres. Temos o efeito C da reação adversa relacionada ao teratogênicos. O C significa que em animais pode ocorrer o efeito adverso no feto. Os benefícios podem justificar o seu uso em gestante apesar do risco. Temos efeitos D, baseado em relatos ou em reações adversas. Há algum risco ao feto humano ou benefícios potenciais podem prejudicar o uso. E temos o X, que é anormalidades fetais em animais e no homem. O risco envolvido decididamente indica o uso em gestante. Então, se a pessoa for usar talidomina, é um hipnótico, né? Pode ocorrer a monstruosidade, pode ocorrer também provocada por anticonvulsivantes. Bom, temos também a reação de hipersensibilidade, que é
anafilaxia, que é o que? Sensibilização prévia, participação do sistema imunológico, sem relação com a dose, liberação de mediadores, reação anafilática à penicilina, dipirona S, alimentos, insetos e plantas. Temos também os efeitos idiosincráticos, inesperado e inexplicados. As reações nocivas, as reações fatais. Vocês vão me desculpando por esse erro aqui de digitação, que não é um S, né? É um X. Aí nós temos ocorre em uma minoria sensibilidade a um determinado produto e o poliformismo genético, né? A hipertemia maligna em pacientes que fazem uso de anestésicos halogenados e com uso de succinilcolina. Temos também a anemia hemolítica, gente, que é provocada pelo inesperado e inexplicado, que é pela primaquina antimalário em negros do sexo masculino, olha só. E nós temos a tolerância, que é o uso contínuo, né, mesma dose, tem uma intensidade de efeito, às vezes é doses maiores, ou tem doses menores, e está relacionada à farmacodinâmica e a cinética do medicamento. Ou é provocada pelos barbitúricos, ansiolítico, morfol, pelo álcool. E a classificação das reações adversas em medicamentos, segundo Harris e Topps, eles são divididos em dois grandes grupos e são consideradas por alguns mais que adequadas. Temos o tipo A ou o tipo 1. É a reação resultante de um efeito farmacológico exagerado, administrado em dose terapêutica. Tem uma baixa mortalidade, uma alta morbidade e alta incidência. É farmacologicamente previsíveis prever esse tipo de reação. Depende de dose, a questão de reajuste. E são resultantes de quê? São provenientes de quê? Superdosagem relativa, efeito colateral, interações medicamentosas, alteração da forma farmacêutica. Tem as hemorragias pelo uso do Devarfarin, a hipoglicemia pelo uso da glibeclamida, sonolência do uso da bezetacil, pode haver uma hipotensão pelo uso de antihipertensivos, efeitos anticolinérgicos de alguns antidepressivos, histamínico, como eu citei. É o flebite pelo uso da cefradina por via venosa, e isso não ocorre na via oral. E tem a fenilbutazona interagindo com o varfarin, o efeito citotóxico, né, do antibiótico, alguns tipos de antibióticos, aminoglicosídeo e paracetamol. E temos o tipo B ou tipo 2. Esse tipo de reação adversa possui efeitos farmacológicos totalmente anormais, inesperados, administrado em doses terapêuticas. Tem uma alta mortalidade, baixa morbidade e baixa incidência. Farmacologicamente previsíveis na suspensão dos medicamentos, são resultante de hipersensibilidade, idiosincrasia, intolerância e alterações na formulação. A alteração da formulação tartrazina, metilparabeno, cremofol, olha gente, a tetraciclina, que é muito usada pelas pessoas, automedicação, é termosensível, ela se degrada e pode dar aminocidúria, glicosúria, albuminúria, piúria e uma elevação da fotossíntese, da fotossensibilidade no organismo. Temos também o granulocitopenia, usado pelo uso dos desulfonidas no hospital. Temos também o LES, induzido pela hidralazina, e a síndrome de Riley-Dye, que é uma resposta exagerada com o uso parasimpaticométicos do tipo de metacolina.
E aí, em 1999, segundo Simon e David, o problema de classificação de Thaleson e Thompson é o quê? É que tem certas reações que não se enquadram no tipo A e no tipo B. Temos as reações B, que são tudo que não está em A, e também que não estabelece as reações, não podem estar vinculadas na sua classificação. Então, nós temos, né, segundo Simon, tipo A, que é relacionada com a dose, previsíveis pelo conhecimento da farmacodinâmica, ocorrência em uso de medicamento e desaparece com a retirada, e tem uma alta incidência de ataque cardíaco, né? Na questão dos medicamentos beta-adrenérgicos não seletivos, né? Que são os medicamentos para asma. E nós temos o tipo B, que são previsíveis, tem uma interação de micro-organismo com o hospedeiro, ocorre em uso de medicamento, desaparecendo com a retirada, e um exemplo desse é as cáries do xarope, né? O antibiótico também relacionado. O tipo C, causada por característica físico-química e concentração, não é causado pela ação farmacológica. Um exemplo é o flebite com injetáveis, queimaduras com ácidos, isso é uma característica físico-química. Uma irritação gástrica pela forma farmacêutica do comprimido. E também temos o tipo D, que é uma consequência do método de administração. Ocorre em uso de medicamento, desaparece com a retirada. Um exemplo, fibrose em torno de implantes, infecção no local à injeção. Temos o tipo E, caracteriza-se pela retirada de drogas ou diminuição da dose. A reintrodução da droga ocorre também na melhora do quadro. São previsíveis o efeito rebote, a morfina, da bezetacil, da nicotina. Então, esses efeitos rebotes são os efeitos que voltam e precisa da dosagem de novo do medicamento. Temos o tipo F, que é os indivíduos suscetíveis geneticamente, ocorrem em medicamentos e desaparece com a retirada dele. Um exemplo é a hemólise, né, com as sulfonidas, que é uma deficiência que vai causar lá no GCPD. Temos o tipo G, que é reações genotóxicas. Um exemplo, a focomegalia pelo uso da talidomina. O tipo H, que é a ativação do sistema imune, não são farmacologicamente previsíveis, não relacionada à dose. Um exemplo, um choque anafilático, tá? E o tipo U, que não são as classificadas, que é os mecanismos que não são entendidos, não se enquadram em nenhum dos outros tipos. Náuseas e vômito após o uso do anestésico, ainda não sabemos explicar a reação adversa disso. Uma observação que eu coloquei, uma mesma reação pode se enquadrar em mais de uma classificação, viu, gente? Um exemplo, a irritação gástrica produzida pelo AS, como eu citei, ela é tipo A e tipo C. Não é necessário apenas um tipo, mas pode se enquadrar em vários tipos. E a classificação de RANS de acordo com a gravidade, né? A gente tem a leve, moderada, grave e letal. A leve não é necessária a retirada, não precisa de antídoto, não requer tratamento. A moderada exige a modificação terapêutica, mas não precisa suspender o fármaco, né? Requer um tratamento específico e prolonga a hospitalização. Temos a grave, que é potencialmente fatal, que tem a suspensão automática do medicamento, requer um tratamento específico e prolonga também a hospitalização. E temos a letal, né, gente, que exige uma modificação terapêutica, suspensão do fármaco, requer um tratamento específico, prolonga a hospitalização e tem uma alta incidência de letalidade, de morte. E a classificação da RANS de acordo com as casualidades, segundo Karcher e Lazangman, de 75. Eles dizem que é definida, que segue uns padrões conhecidos
E a reprodutibilidade. É provável, segue padrões razoáveis e dá reprodutibilidade. E pode ser possível, segundo eles, pode ser pelo uso da droga, por interações, pela patologia. E condicional, ele quer dizer que não segue uma resposta padrão para o uso da droga desejada e não pode ser razoavelmente explicada. E temos as duvidosas, segundo Karcher, que as reações que não seguem os critérios anteriores. E aí nós temos a ficha que vocês vão preencher. Essa ficha é a Anvisa que nos dá o modelo para reação adversa quanto à casualidade. Tem o nome do paciente, idade, registro, né, enfermaria, leito, onde está. E aí a gente vai nas pontuações. Aí estudo prévio da cerca da reação, houve um estudo, aí você coloca se houve ou não. Aí vai ter as perguntinhas. A reação aparece ao se administrar o efeito placebo e vai estar aí. A reação já foi confirmada por alguma evidência objetiva. E no finalzinho vai ter o total de ponto, isso é a questão da casualidade. E a conclusão e a assinatura de quem está pesquisando. E aí tem os fatores que predispõem ao aparecimento das RANs, né? Que é o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São os extremos de idade, são o grupo de gênero, de gestante, patologia, de alérgicos, da variabilidade genética e da polimedicação. Prevenção e tratamento das reações adversas ao medicamento. Pode ser a suspensão, pode ser a dose e o uso de outros medicamentos que não são antídoto específico. O ondansetrona, né? Que é na oncologia que se usa. Olha lá, ó, ele aumenta a eliminação com a intoxicação do fenobarbital. É um tratamento dos sinais e sintomas. Com a interação, com a reação adversa dele, você pode precisar de hemodiálise ou de uma diálise peritoneal. O uso dele junto com... Então a ondansetrona, certo? O uso dele com o fenobarbital vai haver uma intoxicação, né? Vai aumentar a eliminação. Aí vai tratar os sintomas e sinais de uma reação adversa como ele, certo? E vai precisar de uma hemodiálise, de uma diálise peritoneal e o uso de antídoto específico, né, que vai ser o que vai ter que se utilizar, que é o naltrexona e o flumazenil. A administração de medidas gerais vai ter que repor volume, corrigir pH e eletrólitos. Por que, professora, a senhora escolheu o ondansetrona para se falar? Porque ele é muito usado por pessoas não pela oncologia, mas para outros tipos de fins que não é bom para o organismo. Então, ele se pode prevenir. Então, uma suspensão desse medicamento, não se tem a reação adversa, então basta apenas suspender. E o uso de outros medicamentos que não os antídotos específicos também, certo? E aí eu deixo para vocês uma reflexão, né? As filas da pandemia. E aí tá uma fila imensa para criticar a aula online dos professores e para elogiar os esforços dos professores na pandemia. Não tem ninguém. O que eu quero dizer para vocês, alunos, que não é só vocês que estão lidando com o novo, com o tecnológico. Nós somos professores presenciais, nós tivemos que aprender muitas coisas. Alguns tinham uma base, outros não. Vou dar um exemplo. Nunca pensei que eu tinha que postar uma coisa no YouTube. Nunca imaginei na minha vida que faria isso. Algum vídeo. Então eu quero dizer para vocês que a gente sempre está procurando método, né? São 3, quase 4 meses. Já mudamos fórmulas didáticas, né? Tentamos mudar, a gente muda e eu quero que vocês tenham paciência e tolerância. O nome dessa pandemia, ela se chama superação. Para nós alunos, estou falando didaticamente, né? Para mim uma superação de estar trabalhando com a tecnologia, que é algo novo, que a gente mesmo às vezes
perde a cabeça, fica estressado, mas quando eu não dou conta, eu saio de perto do computador, eu relaxo, volto, converso. Vocês também têm essa abertura para dizer, professora, eu não estou conseguindo, já estou estressado, que hoje o meu dia foi ruim, me dá mais um período, fala comigo no privado. Que vocês entendam essa nova forma de atividade, que ela é mais prática, certo? Porque também para eu receber tudo pelo WhatsApp, pelo e-mail, eu tenho que ter uma memória grande, a professora não tem. E essa pandemia vai acabar e a gente vai voltar às aulas presenciais. Então, por trás desse áudio, dessa videoaula e de todas as videoaulas que vocês assistirem, de todas as chamadas ao vivo que vocês assistirem, deixe uma mensagem, parabenize o professor de vocês, incentivem, porque é um didático novo para nós e a gente está se esforçando muito para levar para vocês, mas também se esforcem muito. Na pandemia vai se fazer uma peneira de profissionais e de alunos, né? Aqueles que realmente querem estudar e aqueles que só colocam dificuldade. Eu espero que todos os meus alunos fiquem naqueles que realmente querem estudarem. E dificuldade sempre vamos ter. Quando vocês se formarem, é só o que vocês vão ter dificuldade na vida profissional para vocês enfrentarem e resolverem, tá bom? Então sempre deixe uma mensagem de amor, de carinho para os professores de vocês, porque nós estamos aqui muitas vezes confinado da família. Eu, por exemplo, estou num quarto onde meus filhos estão dormindo. Esse horário que eu estou gravando é 11h43 da noite, tá todo mundo dormindo, meu esposo, para poder ficar em silêncio a casa e eu gravar para vocês. Então, todos nós estamos pagando um preço por essa pandemia, o mundo inteiro. Não é só Imperatriz, não é só Maranhão. O mundo inteiro está assim, virtualmente. Meu filho faz o Jardim 1 de 4 anos e está tendo aula virtual. Então, os técnicos, por que não teria? Certo? Fiquem com Deus. E a gente já viu muita morte esse período. E eu quero que vocês levem para a vida de vocês também em deixar palavras de amor, tanto para os professores, como eu citei, quanto para os familiares e as pessoas que vocês amam, porque nós sabemos o dia de amanhã, tá? Beijo, fique com Deus. Na próxima aula eu vou dar continuidade sobre reações adversas, só que aí eu vou trazer ilustrações e no finalzinho um questionário, tá bom? Beijos.